Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Vamos orar. Senhor, por misericórdia e graça, mais uma vez, carecemos da iluminação do Espírito Santo do Senhor. Tua palavra está por ser pregada neste momento. Acabamos de lê-la e pedimos ao Pai que por misericórdia e graça o Senhor me use mais uma vez nesta noite para a glória do Senhor e para a edificação do teu rebanho. Ó Deus eterno, continue atuando em nós e através de nós. Que o ensino que aprendermos aqui possa frutificar em nosso coração, possa produzir os frutos de justiça, frutos que glorificam ao Senhor. Que sejamos, através desse texto, ó Pai, dirigidos, protegidos e alertados a uma vida na dependência exclusiva de Cristo, entendendo que Cristo é suficiente para a nossa caminhada cristã. Por isso, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos e atue em nós e através de nós para a Tua glória, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, e que o coração de cada filho Teu nesta noite seja aquecido pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das perguntas que eu acredito que todo presbiteriano deve saber, ou pelo menos sabe, a resposta, na verdade, é: qual a nossa única regra de fé e de prática? E aí todo crente presbiteriano sabido vai responder: a Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. A Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamentos. Significa então, irmãos, quando nós respondemos a essa pergunta, que nós cremos que apenas aquilo que a Escritura diz deve ser crido e praticado. Nós somos o povo da palavra, o povo da Escritura, o povo da Bíblia. Nós não temos compromisso com tradições e ensinos que não possuem respaldo na palavra de Deus. A Escritura é o nosso carro-chefe, é a Escritura que nos dirige em nossa caminhada de fé e de prática. Por isso que, escrevendo a Timóteo, Paulo ele fez um contraste entre o seu ministério e os falsos mestres, e naquela ocasião, Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17, o seguinte para Timóteo: Tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com a finalidade, com o propósito, com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Logo depois, no capítulo 4, os versos de 1 a 4, o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte para Timóteo: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos contos, às filosofias, às vãs sutilezas. Portanto, irmãos, a Escritura, e aqui nesse texto de Paulo, nos ensina que a igreja e os pastores, eles devem ter um compromisso integral com a palavra de Deus. Enquanto o catolicismo romano fundamenta a sua fé numa tríplice fundamentação, ou seja, tradição, magistério e Bíblia, nós, protestantes, cremos apenas na palavra, a sola Escritura, e não só sola Escritura, como tota Escritura, ou seja, somente a Escritura e totalmente a Escritura. Nós não usamos a tradição como meio de revelação e nem o magistério como meio de revelação. Apenas a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. A tradição, portanto, deverá ser avaliada à luz da Escritura. E nós cremos que o magistério, as decisões dos concílios, devem ser também avaliadas de acordo com a palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que essa palavra é aquela que transforma o homem. A palavra é a única capaz de transformar o homem que estava no império das trevas e agora faz parte do reino de Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 16, disse que a fé vem pela palavra e a palavra vem pela pregação da palavra de Cristo. E escrevendo aos Colossenses, Paulo disse que essa palavra de Cristo deve habitar no coração dos crentes. Quando a gente vai para o capítulo 3, verso 16, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra que se fez carne, conforme João capítulo 1, verso 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Cristo. Sendo assim, irmãos, o que você tem em mãos aí, nessas folhas, esse livro que você tem aí, que na verdade são livros, são 66 que você está carregando aí, esses livros ou esta Bíblia é o registro ortográfico da palavra de Deus. É o registro ortográfico de Cristo, a palavra, que deve habitar no coração dos crentes. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, o autor daquela carta escreveu: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Portanto, irmãos, à luz desse texto, a palavra de Deus é a única capaz de sondar o coração do homem. A única capaz de diagnosticar o problema e tratar o problema do coração. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, e Cristo, à luz do que Paulo está nos ensinando na carta aos Colossenses, ele é suficiente para transformar o coração do homem. Cristo é suficiente, nós não precisamos das filosofias, das vãs sutilezas, oriundas meramente da mente humana, essa mente caída, porque nós temos tudo em Cristo Jesus. Não é possível harmonizar as filosofias humanas com Cristo, porque Cristo é pleno, Cristo é suficiente. E, portanto, aqui nos versos 8 a 10 que nós lemos de Colossenses, capítulo 2, o objetivo de Paulo, portanto, é expressar a suficiência de Cristo em relação às filosofias humanas.
dizendo que a palavra de Deus é suficiente para a mente humana, dizendo que Cristo é suficiente para a mente humana, dizendo que Cristo é suficiente para a vida cristã, dizendo que as filosofias, as vãs sutilezas, as tradições dos homens e os rudimentos do mundo, eles são descartáveis, desnecessários, e eles não podem ser somados à fé em Cristo Jesus. Paulo, portanto, irmãos, labutava, orava por esta igreja, porque ele desejava que esta igreja fosse uma igreja madura, uma igreja que compreendesse que ela tinha tudo em Cristo Jesus e ela não precisava dar ouvidos aos falsos mestres que diziam que Jesus é muito bom e Jesus é muito importante, mas Jesus não é tudo. Jesus não é suficiente. É necessário realização de outras coisas, é necessário buscar conhecimento fora de Cristo. E Paulo, nesta carta, ele disse que os cristãos, eles possuem todas as coisas em Cristo Jesus, porque Cristo é aquele que tem a supremacia sobre todas as coisas no céu e na terra. Cristo é aquele que redimiu todas as coisas, ele é o cabeça da igreja. Paulo disse que Cristo reconciliou a igreja com Deus por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Paulo disse que esta igreja, a igreja de Cristo, ela é habitada por Cristo. E é por isso que ele disse: Cristo em vós, a esperança da glória. A igreja possui toda a plenitude em Cristo. E o ministério de Paulo é apresentar todo homem pleno, perfeito em Cristo. Paulo disse que a igreja possui um tesouro insondável e imensurável em Cristo Jesus, e por isso ele ordena os cristãos a perseverarem em Cristo, andando enraizados em Cristo, superabundando em ações de graças, que inclusive é o texto que nós fizemos a exposição na semana passada, os versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Perceba, irmãos, que uma das palavras mais repetidas na carta aos Colossenses é plenitude e suas variações. Porque Paulo quer que os crentes em Colossos, e nós também hoje, 2000 anos depois, entendamos que Cristo é pleno, logo não há espaço para inserções, e que nós somos plenos em Cristo, e por isso não há espaço para somar qualquer coisa com Cristo, porque nós já temos tudo. Tentar buscar nas filosofias, nas vãs sutilezas, nas tradições, nos rudimentos do mundo, algo que possa ser acrescentado à fé e à nossa vida cristã, é dizer que Cristo não é suficiente. É dizer que Cristo é muito bom, mas Ele não é tudo. É dizer que Cristo é muito bom, mas há áreas na minha vida que Cristo não toca. Há áreas na minha vida que Cristo não é suficiente para resolver. E eu preciso buscar um conhecimento fora de Cristo. Eu preciso buscar um tratamento fora de Cristo. Eu preciso buscar uma resolução fora de Cristo. Eu preciso buscar um crescimento fora de Cristo. E Paulo está dizendo: vocês têm tudo. Vocês têm tudo. A união que vocês têm com Cristo dá a vocês plenitude. Essa sessão, irmãos, o capítulo 2, ela começa do verso 8 e vai até o verso 23. E no decorrer de toda essa sessão, o apóstolo Paulo, ele vai confrontar os falsos ensinos do humanismo, do legalismo, do misticismo, do ascetismo, afirmando que todas essas filosofias, elas são danosas para a fé cristã. Enquanto os falsos mestres diziam que Cristo mais alguma coisa era necessário para a jornada nesse mundo, Paulo está dizendo o contrário. Não,
vocês estão aperfeiçoados em Cristo. Vocês estão plenos em Cristo e vocês não precisam de adereços. Então, irmãos, nós veremos aqui nos versos 8 a 10, que será a exposição desta noite, onde Paulo demonstra a imperfeição dos sistemas humanos em contraste com a perfeição que os cristãos têm em Cristo Jesus. Volte seus olhos aí para o verso 8, onde aqui Paulo ele demonstra para nós a imperfeição dos sistemas humanos. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo começa com uma expressão forte: cuidado. Cuidado. Aqui, esta palavra poderia ser escrita talvez até em letra vermelha. Cuidado, presta atenção, fique alerta. E ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar. A palavra enredar aqui, irmãos, no seu original, traz a ideia de levar para o cativeiro. Então, ou seja, enredar significa sequestrar. Então Paulo está dizendo assim: cuidado, tomem cuidado para que ninguém venha sequestrar vocês. E Paulo não está falando de um sequestro físico, de alguém parando um carro preto na rua e abrindo a porta rapidinho, jogando você dentro do carro, fechando a porta e te levando embora. Paulo não está falando disso aqui não. Paulo está falando: cuidado que ninguém sequestre a sua mente, que ninguém sequestre a sua fé, que ninguém sequestre o seu conhecimento, que ninguém sequestre a sua alma. E contra o que Paulo está dizendo aqui? Cuidado que ninguém vos venha a sequestrar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Jesus disse que os fariseus, eles eram como sepulcros caiados. Jesus também disse que os falsos mestres, eles são lobos, como lobos em pele de cordeiro. E Paulo disse que Satanás, ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Então, o que Paulo está querendo dizer? O seguinte, o que Paulo está querendo dizer aqui? Tome cuidado, porque a heresia, o erro, o ensino errado, não está às claras. Seria tão bom se você pudesse comprar um livro, e aí já na introdução do livro, o autor dissesse o seguinte: olha, no capítulo 4 e no capítulo 5 tem heresia. Aí você já lê armado, né? Mas aí, como ele quer que você engula a heresia, ele não vai falar que no capítulo 4 e no capítulo 5 tem heresia. Então, Paulo está dizendo assim: tome cuidado porque eles são sutis. Tome cuidado porque as vãs sutilezas e as filosofias, elas são sorrateiras. Elas não estão assim às claras. Alguém que fica aí pela rua fora pregando o falso evangelho, ele não vai te dizer que aquilo que ele está pregando está errado. Ele vai camuflar o erro, porque ele é instrumento do diabo. Ele é instrumento do diabo para te enganar. E Paulo, então, assim como Jesus, dá um alerta para que as ovelhas fiquem cientes. E sabe por que ele tem que fazer isso? Porque ovelha é animal tolo. Você já parou para pensar que a utilização por parte de Jesus de que nós somos suas ovelhas tem um caráter da nossa fragilidade, expressa a nossa fragilidade? Porque a ovelha é um animal que,
se perder, não sabe voltar, ela não tem senso geográfico. Ovelha é extremamente vulnerável. Ovelha, ela é extremamente dependente, e é por isso que a Escritura diz que nós somos ovelhas, porque a gente não tem senso de direção, qualquer um que chegue e passa a lábia, a gente vai. Nós somos vulneráveis, qualquer falso mestre que cola do nosso lado, qualquer música bonitinha, qualquer homem que tem uma retórica bonita, chama a atenção da gente. A gente é enganado com facilidade. E é por isso que Paulo está dizendo, cuidado, tome cuidado, para que ninguém venha a enredar, venha sequestrar vocês. E é por isso, irmãos, que Paulo deseja que a igreja em Colossos, e assim como nós hoje, cresça em maturidade, porque uma igreja madura, crentes maduros, são crentes que têm discernimento espiritual. Às vezes o que falta em muitas igrejas são crentes com discernimento espiritual. Crentes que conseguem fazer a leitura entre o bom e o ruim. Crentes que conseguem fazer a leitura entre verdadeiro evangelho e falso evangelho. Crentes que conseguem compreender o que é um falso profeta e um verdadeiro profeta. Crentes que conseguem compreender, terem discernimento espiritual. Nós precisamos disso, irmãos. Se nós queremos amadurecer em nossa caminhada cristã, uma das coisas que você e eu precisamos orar, colocar como pauta de nossa oração, é: Senhor, me dê discernimento espiritual. Quantas vezes você tem orado por discernimento? Quantas vezes você tem pedido a Deus para lhe dar discernimento espiritual? E veja bem, discernimento espiritual não é uma espécie de sexto sentido. Tem gente que acha que a discernimento espiritual é como se a pessoa tivesse um sexto sentido, né? Eu olho para o Gilmar, nunca vi o Gilmar na vida, mas o Gilmar não presta. Estou sentindo que o Gilmar não vale nada. Não é isso, não é sexto sentido. Discernimento espiritual é ouvir o que o Gilmar tem a dizer e conferir com as Escrituras. Isso é discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é algo subjetivo, é algo objetivo, onde você vai na palavra e compreende à luz da palavra. Estas filosofias e vãs sutilezas aqui, irmãos, eram pensamentos, né? Maneira de pensar, como eles pensavam a respeito de várias coisas. Vãs sutilezas significa argumentos sem valor, ou engano vazio, e Paulo, ele especifica o que são essas filosofias e vãs sutilezas. Ele diz aqui, tradição dos homens e rudimento do mundo. Então, filosofia e vãs sutilezas são essas aqui, tradição dos homens e rudimento do mundo. Então, Paulo não está necessariamente condenando a filosofia como um todo, até porque o cristianismo faz uso da filosofia. Paulo está condenando a filosofia que não tem amparo na Escritura. A filosofia que é errada, que é herética. Essas filosofias apresentadas aqui por Paulo são filosofias, por exemplo, que Flávio Joséfo, um historiador judeu, aplicou esse termo aos partidos judaicos. Os essênios, ou seja, a filosofia essênia, a filosofia farisaica, a filosofia zelote e a filosofia dos saduceus. Ou seja, a maneira como eles pensam. Paulo está condenando os ensinos que não têm amparo na palavra de Deus. Paulo está condenando a tradição que não tem amparo na palavra de Deus, mas são ensinos heréticos oriundos tão somente da mente humana. Mas Paulo também não é contra a tradição. Paulo é contra a tradição que não tem amparo na Escritura. Porque o próprio Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, ele disse assim: pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas,
seja por palavra, seja por epístola nossa. A tradição que Paulo está condenando aqui é a mesma tradição que Jesus condenou lá em Mateus capítulo 15. Quando aqueles homens vieram questionar Jesus por que os seus discípulos não estavam obedecendo à tradição dos rabinos. E Jesus disse o seguinte: vocês obedecem à tradição para desobedecer à lei de Deus. Vocês têm mais apego à tradição, uma tradição que não tem amparo nas Escrituras, para transgredir a palavra do Senhor. O próprio Paulo mesmo disse que antes da sua conversão, ele era um homem extremamente tradicionalista, preso à tradição farisaica. Ele disse isso em Gálatas capítulo 1, verso 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo então está dizendo o seguinte: cuidado que ninguém vos venha sequestrar com as filosofias e vãs sutilezas, amparadas em ensinos meramente humanos. Não foram revelados, não procedem da palavra. Às vezes, irmãos, nós criticamos os romanistas por serem presos à tradição romana, porque se você perguntar, por exemplo, para um católico romano, de onde procede o ensino de que Maria foi assunta aos céus, ele vai dizer o seguinte: a tradição diz. E aí você fala, mas cadê na Bíblia? Ele vai dizer o seguinte: não precisa estar na Bíblia. A tradição diz. Porque para ele, a tradição tem valor, tem autoridade em pé de igualdade com a Escritura. Só que às vezes nós cristãos também somos tão apegados à tradição que nós não paramos para avaliar que certas tradições, elas não têm amparo nas Escrituras. E nós nos apegamos a elas e não conseguimos nos desgarrar delas. Uma das coisas que eu aprendi lendo livros sobre revitalização de igreja, os autores, num dado momento, sempre comentavam a respeito disso. Uma das grandes barreiras na revitalização de uma igreja é que você sempre vai ouvir assim: a gente sempre fez assim. As pessoas, elas não querem a mudança, elas não querem fazer a coisa diferente, elas se prendem a sempre foi assim. E você lutar contra esse sempre foi assim é difícil. Você mudar a mentalidade das pessoas de que sempre foi assim, não precisa ser sempre assim, é muito difícil. Porque nós somos apegados à tradição. Mesmo que nós não tenhamos amparo bíblico para aquilo, mas a gente está preso àquilo. Quantas igrejas, irmãos, com todo respeito, eu sei que até está sendo gravado aqui, e eu espero que nem vocês e nem quem ouvir isso que eu vou falar aqui na rede, me interprete mal, mas quantas igrejas estão brigando hoje, se mantém ou não mantém sociedade interna? Eu pergunto para você, em qual dos 66 livros há a ordenança de que a igreja precisa ter sociedade interna? Isso é uma tradição da igreja. Quer usar? Tudo bem. É útil, tem a sua utilidade, mas também se a igreja do lado não quiser usar, amém também. Uma igreja não é presbiteriana porque tem sociedade interna. Uma igreja é presbiteriana porque ela tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Porque ela defende a fé reformada. Não porque ela tem uma estrutura de culto, não porque ela tem uma estrutura de templo, não porque ela tem uma sociedade interna, não porque ela tem aquilo outro.
É porque nós temos a Escritura como única regra de fé e prática. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós nos apegamos tanto à tradição, que são criadas por homens e não pela palavra, e não temos a consciência, a maturidade, o discernimento para avaliar se aquilo tem amparo nas Escrituras e se de fato aquilo é tão necessário como nós achamos que é. Paulo, e nós podemos aprender com ele aqui, que não importa quão antiga seja um ensino, se não tem amparo nas Escrituras, tem que ser rejeitado, ou se torna opcional. Como, por exemplo, deu o exemplo aqui da questão de sociedade interna, é opcional. Agora, se é um ensino que fere a Escritura, se é um ensino que é herético, ele deve ser completamente rejeitado. Paulo quer ensinar para esses crentes, irmãos, que tudo que eles precisam para a santificação está em Cristo. Outra filosofia e vã sutileza que Paulo apresenta aqui são os rudimentos do mundo. E esses rudimentos do mundo aqui são os estágios elementares ou material ou maternal da fé cristã. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 4, verso 3: assim também nós, quando éramos menores, aqui a ideia é quando nós éramos crianças, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Escrevendo aos Hebreus, aquele autor escreveu assim: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então aqui os rudimentos do mundo que Paulo está se referindo, no verso 8, são as ordenanças, as regras, as regulamentações, tudo aquilo que eram ordenanças anteriores pelos quais os crentes buscavam alcançar não só a salvação, como a santificação. Então é voltar às sombras. Isso está em harmonia com o que Paulo vai falar a partir do verso 16. É voltar à prática de coisas que estão lá no maternal da fé cristã. Então não fiquem presos àquilo que é sombra, aquilo que é rudimento do mundo, aquilo que é elementar. Também, irmãos, naquela época, Paulo usava, ou melhor, as pessoas naquela época usavam a expressão rudimento do mundo para também se referir aos elementos estelares, que tinha a ver com astrologia. Então ninguém vos venha enredar não só com princípios elementares, com coisas ultrapassadas, com coisas que fazem parte lá do maternal, mas também ninguém vos venha enredar, sequestrar com o ensino de astrologia. Nós falamos até no domingo passado sobre isso, né? Crentes que às vezes são presos a horóscopo, que são influenciados por ensinos que procedem das religiões místicas. Os falsos mestres, irmãos, eles ensinavam que Cristo era importante, mas Cristo não era suficiente. Mas Paulo está dizendo o seguinte: não, Cristo é suficiente. Mas infelizmente às vezes, muitos crentes em nossas congregações dizem que Cristo é suficiente, mas a gente acaba vendo pelas suas atitudes que na verdade Cristo não é suficiente. Cristo é importante. Pelos atos. E John MacArthur, ele faz um comentário muito interessante a respeito disso, eu queria ler na íntegra. John MacArthur diz o seguinte, abre aspas: hoje muitas vezes pensamos que Cristo faz parte de nossas vidas. Ele talvez seja uma parte importante, mas não toda. Precisamos de Cristo, mais filosofia. Precisamos de Cristo, mais psicologia. Precisamos de Cristo, mais ritual.
Cristo mais cerimônia, Cristo mais alguma experiência milagrosa, ou Cristo mais alguma intuição mística, ou Cristo mais alguma autonegação corporal ou imolação. Precisamos fazer algo para nos machucar, para obter mérito junto a Deus. Ou precisamos fazer algo para transcender este mundo, ter algum tipo de experiência mística, para realmente conhecermos Deus ou algo assim. Ou de alguma forma precisamos ter uma visita angelical, ou de alguma forma precisamos viver uma vida de conformidade com certas cerimônias e certos rituais. Mas a Bíblia diz que tudo está em Cristo e que tudo está em conhecer Cristo. Fecha aspas. Quantos crentes que vivem uma vida cristã na busca de experiências sobrenaturais? Ele quer vir para o culto e ele não está satisfeito em cantar, ler a Bíblia, orar, ouvir o sermão, prestar culto e ir embora para casa. Ele precisa sentir. Se ele não sente, o culto foi ruim. Se ele não arrepiou o cabelo do corpo, o culto não foi legal. Se ele não olhou para cima durante os louvores e sentiu que parece que estava vendo vultos de anjos voando, a coisa não aconteceu. Porque ele precisa viver o sobrenatural. E tem muitas pessoas que estão pulando de galho em galho, saindo de igreja em igreja, para poder buscar um sobrenatural, uma coisa mística, uma experiência única. Para ela, Cristo não é suficiente. Ela precisa de algo mais. Verso 9 e verso 10, Paulo faz o seguinte: não, irmãos, nós temos tudo em Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é o Verbo encarnado. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Não tem plenitude fora de Cristo. Cristo é a plenitude. E olhar para Cristo, que é a plenitude, que é a expressão exata do ser de Deus, que é o Verbo que se fez carne, e tentar por um minuto olhar para outra coisa e tentar fazer uma união entre Cristo e esta outra coisa, é dizer que Cristo não é tudo isso que a Bíblia diz que Ele é. Cristo é tudo. Cristo não é alguma coisa. Cristo é tudo, Cristo é pleno, Cristo é completo, Cristo é perfeito. Ele é a plenitude da divindade. Então, se nós temos Cristo Jesus, nós não precisamos de absolutamente mais nada. Paulo está dizendo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Evangelho, irmãos, não dá lugar para inserções. Como que você consegue acrescentar alguma coisa naquilo que é tudo? Naquilo que é cheio? Naquilo que é completo? Crer num Cristo incapaz de atender às necessidades da alma é crer num Cristo fraco. E eu não creio nesse Cristo fraco. Há muitos crentes que dizem assim: olha, Jesus é muito bom, Jesus é muito especial, Jesus é o amado da minha alma, Jesus é quem eu creio, mas tem certas coisas que eu passo na minha vida que Jesus não resolve. Eu preciso buscar em outros lugares. E é por isso que há muitas pessoas, há muitos crentes enchendo o gabinete de psicólogos. Crente que no lugar de estar lendo a Bíblia, aprendendo da palavra, crente que poderia estar num gabinete pastoral, ouvindo da palavra, sendo confrontado pela palavra amorosamente, estão fazendo terapia. Porque eles estão dizendo o seguinte: isso aqui Jesus não resolve. Isso aqui Jesus não tem capacidade para resolver. Arthur, você tem que entender que
aquilo que é espiritual, aquilo que é mental, é mental. Uai, mas de onde você tirou essa diferença? Mental e espiritual. Mente, alma, espírito, coração, tudo é a mesma coisa na Escritura. Às vezes é porque, na verdade, ou a gente crê num Cristo pequeno, ou é porque, às vezes, a gente não quer ser confrontado pela palavra. Há muitos crentes que preferem ir para um gabinete de um psicólogo para poder abrir o coração, porque sabe que lá ele não vai falar de Deus e nem de pecado. Mas se ele vai para um pastor conversar, o pastor vai dizer o seguinte: olha, meu irmão, essa inclinação é pecaminosa. E ele não quer confronto, ele quer aceitação. Paulo disse aos romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está dizendo nesse texto, irmãos? Se Deus nos deu tudo em Cristo, na redenção, no Calvário, Ele não vai dar o resto? Ele manda o seu filho vive por nós, o seu filho vai para a cruz, ele morre por nós, e aí nós falamos o seguinte: não, isso aí é muito bom, mas tem certas coisas que eu vou buscar em outro lugar. Paulo está dizendo o seguinte: se ele nos deu o filho, se ele entregou o filho, se o filho morreu por você, para a sua salvação, ele não é capaz de te dar com Cristo todas as demais coisas que você precisa? Será que a gente precisa de algo mais fora de Cristo para o nosso crescimento espiritual? Será que nós precisamos de algo a mais fora de Cristo para cuidar da nossa alma? Será que Cristo não é suficiente para cuidar das suas ovelhas? Será que Cristo é tão incompetente assim que Ele não sabe as lutas internas que você tem? E não pode lidar com essas lutas? Será que filosofias humanas são capazes de te ajudar e Cristo não é? Paulo afirma que nós temos tudo em Cristo, irmãos. E nós temos tudo porque nós somos filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 12 a 16, João escreveu assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Disse o autor da carta aos Hebreus: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. O verso 10 de Colossenses capítulo 2, Paulo escreveu: também nele estais aperfeiçoados. Por quê? Cristo é a plenitude da divindade, vocês estão em Cristo, então vocês são plenos em Cristo. Essa é a ideia. Cristo em vós, a esperança da glória. Vocês não estão em Cristo, Cristo não está em vocês, e Cristo não é a plenitude da divindade. Se Cristo é a plenitude da divindade e vocês estão unidos a Cristo, logo a conta fecha como? Vocês são plenos, vocês são perfeitos, vocês são aperfeiçoados em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 30, ele escreveu assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, o processo está completo, a salvação está pronta. E Paulo deseja que esses crentes, então, descansem nessa perfeição que eles já possuem em Cristo Jesus. O que eles precisam fazer é buscar maturidade espiritual todos os dias,
para crescerem, como Paulo disse aos Efésios, no capítulo 4, verso 13, a perfeita varonilidade de Cristo. E é por isso que no verso 6 e verso 7, Paulo escreveu aqui no capítulo 2, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, e sejam cada vez mais enraizados em Cristo. O que você precisa não é buscar fora, o que você precisa é crescer dentro. É isso que Paulo está falando. E aí na parte final do verso 10, Paulo escreveu, ele é o cabeça de todo o principado e de toda potestade. Sabe por que Paulo fala isso aqui? Porque lá no verso 18, ele escreve assim, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Havia naquele lugar a heresia colossense, ela ensinava que é necessário buscar também uma experiência sobrenatural por meio dos anjos, cultuando os anjos, cultuando seres celestiais. E aqui Paulo está dizendo no verso 10 o seguinte, meu querido, você está pleno em Cristo, Cristo é a plenitude da divindade e você está unido a Ele, Cristo é a plenitude da divindade e você tem Cristo, e Cristo é superior a tudo. Por que você vai cultuar aquilo que é inferior? Por que você vai se render e buscar experiências com aquilo que é inferior? Porque lá escrevendo na carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 4, o autor daquela carta disse que Jesus é superior aos anjos. Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, ele disse que Jesus foi exaltado sobremaneira, e ele então está exaltado sobre tudo e sobre todos, quer nos céus, quer na terra. Então Jesus é o Rei soberano, é aquele que tem a supremacia a respeito de todas as coisas. Então, por que se voltar ao culto dos anjos? Por que se voltar a experiências sobrenaturais inferiores, se vocês já têm tudo em Cristo? Eu me lembro que uma vez eu trabalhava como estagiário no INSS, e eu conversando uma vez com um médico do INSS, batendo um papo com ele, e aí ele disse assim, Arthur, eu não sou evangélico não, e eu também não sou católico também não, mas tem uma coisa que eu não entendo no catolicismo. Aí eu falei assim, o que é? Se você tem acesso ao general do exército, para que eu vou caçar, resolver coisa com soldado? Se eu consigo adentrar no gabinete do general do exército, eu vou tentar resolver as coisas com soldado e cabo? Ele estava dizendo, porque o catolicismo romano fica buscando nos santos, que são inferiores à plenitude da divindade que é Cristo. E Paulo está dizendo assim, se você tem Cristo em vós, a esperança da glória, a plenitude da divindade, você é aperfeiçoado e pleno nele, para que você vai caçar experiência fora de Cristo? Experiência sobrenatural em coisas inferiores. Calvino, ele disse assim, portanto, aqueles que não descansam satisfeitos com Cristo somente, afrontam a Deus de duas maneiras, pois além de ofender a glória de Deus, desejando algo acima de sua perfeição, são também ingratos, visto que buscam em outro lugar o que já possuem em Cristo. Fecha aspas. Quando nós vamos para a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, na seção 8, nós lemos o seguinte, a todos aqueles
Para quem Cristo adquiriu a redenção, ele certa e eficazmente aplica e comunica a mesma, fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente por seu Espírito a crerem e obedecerem, governando seus corações por sua palavra e Espírito, vencendo todos os seus inimigos por seu onipotente poder e sabedoria, de tal forma e maneiras que sejam mais consoantes com sua maravilhosa e inescrutável dispensação. Cristo é tudo, Cristo não é alguma coisa. Caminhando para a conclusão, irmãos, assim como os colossenses, nós devemos descansar tão somente na suficiência de Cristo. Sabe como você avalia se Cristo é suficiente para você? Percebendo quais são os caminhos que você procura para resolver as suas dificuldades espirituais, emocionais. Quais são os caminhos? Quando você busca nos rudimentos do mundo, quando você busca nos princípios elementares, quando você busca nas filosofias, nas vãs sutilezas, nas tradições dos homens, nos ensinos meramente humanos, nas mais diversas filosofias que esse mundo concede, você está dizendo o seguinte: Cristo é muito bom para mim, mas Ele não é tudo. Todo crescimento e todo conhecimento espiritual, meu irmão e minha irmã, você já tem em Cristo. Aí eu vou usar um jargão aqui do pentecostalismo: você só tem que tomar posse. Toma posse daquilo que já é teu, Cristo. Toma posse dessa habitação que você tem em Cristo. Descansa no cuidado de Cristo, descansa na suficiência de Cristo, descansa na supremacia de Cristo, descansa no fato de que Cristo é aquele que conhece as suas carências, conhece as suas necessidades. Descanse no fato de que Cristo é suficiente para te salvar, Cristo é suficiente para te santificar e Cristo é suficiente para te glorificar. Você não precisa buscar fora de Cristo. Você não precisa buscar nas práticas idólatras e infantis. Você precisa se lembrar todos os dias que tudo que a sua alma precisa, você encontra em Cristo. E quando você tenta somar práticas humanas com Cristo, você está dizendo que Cristo é fraco e Ele precisa de adereços, Ele precisa de reforços humanos. Mas o que você precisa é só descansar no cuidado de Cristo. Portanto, cuidado para que ninguém venha sequestrar você com as suas filosofias e vãs sutilezas que procedem meramente das tradições dos homens. Descanse na plenitude que você tem em Cristo, porque nós somos plenos em Cristo Jesus.